Nós vivemos uma época onde o pensamento é muito coletivo. Nós não temos muita noção do que é construir os nossos próprios pensamentos. Então, acho que é uma boa reflexão, bem válida, para a gente sair daqui refletindo sobre isso. Você tem coragem de pensar diferente? Eu poderia até tirar o diferente e dizer, você tem coragem de pensar? Ou você está sendo pensado? Uma vez que você pensa, é autêntico, porque não se trata de ser diferente. Se todo mundo está certo, eu sou igual. Agora, se todo mundo está errado, é lógico que eu vou pensar diferente. Existe, às vezes, uma carência tão grande, uma necessidade tão grande de aceitação, que se a multidão está indo para o abismo, eu vou com eles, porque eu não quero me salvar sozinho. Tá? Então, nós temos essa tendência de achar confortável pensar com a multidão, que não funciona bem assim, porque você abre mão da sua identidade, você abre mão de dizer ao mundo quem é você. Ou seja, apaga a sua possibilidade de escrever a sua história. Então, através do pensamento, como dizia Platão, tudo nasce lá no plano das ideias, depois vem para cá, né? Tudo nasce primeiro no pensamento, depois na nossa vida concreta. É possível a gente fazer alguma coisa sem antes pensar nisso? Sabemos que não, tudo nasce no plano do pensamento. Então, no plano do pensamento está a base daquilo que viveremos hoje, que viveremos amanhã. Então, é muito importante que a gente conheça um pouco disso. Bom, pensar significa organizar o pensamento, segundo duas noções, organizar as ideias, segundo duas noções, uma noção formal e uma noção de conteúdo. É mais ou menos isso, você tem um monte de símbolos na sua cabeça, que são as palavras, que são as letras. Essas letras você vai combiná-las segundo um padrão formal. E o conteúdo, a gente organiza em função de quê? É lógico que tem que ter uma referência também. Não pensem que isso não é necessário, o nosso pensamento se organiza em função de uma referência. Se nós não pensamos e não escolhemos, a referência é externa. É aquilo que está na moda, é aquilo que todo mundo pensa. Quando nós escolhemos, essa referência passa a ser interna. Que o pensamento se organiza em função de ideias universais, de valores universais, como a justiça, a fraternidade, a bondade, o amor, etc, etc, etc. Todos os valores humanos, é em função deles que a gente deveria organizar o nosso pensamento. Então, tudo aquilo que favorece esses valores, eu tenho palavras de aprovação. Tudo aquilo que rejeita esses valores, eu tenho palavras de desaprovação. Isso seria o eixo em função do qual a gente deveria organizar o nosso pensamento. A linguagem humana, ela é requintada porque ela nasceu para exprimir coisas requintadas. Aí eu preciso de uma linguagem articulada. Então essa linguagem, ela se articula, ela se requinta em função da riqueza dos assuntos humanos, daquilo que o ser humano tem que expressar. Conteúdo, valores universais. Valores humanos que valem hoje, valiam há 2000 anos, valerão daqui a milhares de anos. Justiça, fraternidade, bondade, amor e outros parecidos. Os valores que nos caracterizam como seres humanos. É assim que a gente organiza o pensamento. Aí a gente pode dizer, isso é um ser humano pensando. Organiza segundo um padrão linguístico, o conteúdo em função de valores. Tá? Então esse é o primeiro elemento para que a gente conheça como é ou como deveria ser. Se eu não faço isso, o padrão em função do qual eu organizo, como eu já falei, é um padrão coletivo. É o que todo mundo está pensando. É o que está na moda. Aí eu não penso, eu faço eco. Isso não é propriamente pensamento, isso é eco. Eu estou ecoando aquilo que em determinado momento é um padrão mental. Estou simplesmente reproduzindo. É curioso a gente pensar, entrar no requinte do que é a operação do pensamento. Vai ver quão poucas vezes a gente de fato faz essa operação completa. Quantas vezes a gente simplesmente sai copiando aquilo que recebemos como informação pelo dia fora. Quão pouco a gente elabora o pensamento desde o nascimento da ideia, a reflexão sobre a ideia original, consequências, conclusões que a gente mesmo tira e depois uma aplicação disso à vida, o processo inteirinho teu. Isso é bem raro. Pare para pensar. Desses pensamentos que estão na nossa mente nesse momento, quantos desde a ideia original era minha? Quantos eu construí através de um processo de reflexão? Pouquíssimos, pouquíssimos. Portanto, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de pensar corretamente fica bastante prejudicada a partir do momento que a gente não sabe trabalhar com o pensamento desde o momento em que ele nasce de uma ideia e vai se desdobrando através da reflexão. Pensamentos são motivados por impulsos internos ou externos.
Eu vejo e a partir disso eu posso refletir. Mas eu posso também não ver ninguém e imaginar uma cena desse tipo. É um impulso interno. Eu imaginei que alguém está filmando. E em cima disso eu também posso refletir. Ou seja, as nossas reflexões, que é a operação do processo de pensar, operação racional propriamente dita, pode vir de fatos externos ou internos, né? A partir do momento que a gente pega esses impulsos, internos ou externos, e começa a refletir, a gente começou a exercitar o pensamento. Bom, tal pessoa está fazendo tal coisa, por que será? O que ela busca com isso? Onde ela quer chegar com isso? Para onde ela está indo? Ela sabe para onde ela está indo? Qual a intenção dela de agir dessa maneira? Vocês percebem quanta coisa interessante existe à nossa volta que a gente poderia se perguntar e refletir em cima? Isso, a quantidade de pessoas que passam por você voando. Vocês nunca pararam para pensar, será que eles estão realmente com pressa? Será que está acontecendo alguma coisa muito grave na casa deles? Vocês não se perguntam sobre isso? O que está acontecendo com essa pessoa? Tanta pressa para chegar aonde? Por quê? Por que as pessoas, de alguma maneira, satisfazem algum instinto em estar correndo mais do que os outros? Será que simplesmente para ser maior do que o outro porque é mais rápido? É o seu momento de fama? O que as pessoas buscam quando fazem isso? Correm um risco, colocam os demais em risco em função de que ganho? Qual é o ganho que advém disso? Isso é uma postura filosófica. Por que as coisas são como são? E a gente começa a reflexão. Que a partir dessa reflexão, a gente cria ideias próprias. Eu acredito que é porque as pessoas, todas elas, têm necessidade de em algum momento se destacar, chamar a atenção, serem os melhores, porque estão cansados da mediocridade, de estarem no meio da massa fazendo as mesmas coisas e não serem reconhecidos. Então, de alguma maneira, as pessoas estão tentando ser reconhecidas das maneiras mais estranhas possíveis. A partir disso, você poderia ter uma bela reflexão e entender o que está acontecendo com o ser humano, ou pelo menos desenvolver uma hipótese tua. O que será que está acontecendo aí? Será que as pessoas estão se sentindo muito medíocres e estão precisando se destacar em alguma coisa? Por que se sentem assim? Todas as coisas à nossa volta, pequenas operações da natureza, mudança dos ciclos, a primavera que está chegando, tudo à nossa volta, dá boas reflexões. Quando nós começamos a refletir e extrair dos fatos externos e internos ideias próprias, você está realmente pensando. Só aí. E essas ideias próprias são não uma verdade absoluta, mas o melhor que você logrou entender até agora, mas são tuas. Isso já é um valor tremendo. Eu extraí da minha observação da realidade, uma conclusão é minha. Ou seja, eu operacionalizei o meu pensamento sem manejá-lo, extraí alguma conclusão das coisas. Esse é um processo que a gente deveria praticar cada vez mais, ao invés de absorver ideias prontas. Quando você vai, às vezes, não sei se já aconteceu isso com vocês, em determinado momento a gente olha para uma ideia na nossa cabeça e diz, por que eu acredito nisso? Aí você começa a pensar sobre aquilo, você vê que aquilo não tem fundamento nenhum. E você está ali, sei lá, meses, há anos acreditando numa coisa dessa. Não submeteu um pinguinho de lógica, não submeteu nenhuma pergunta. Ou seja, não colocou aquela ideia contra a parede para ver se ela tinha algum fundamento. E às vezes, se a gente bobeia, ficamos acreditando em coisas desse tipo por anos, pela vida fora. Nunca me questionei por que acreditar numa coisa dessa. Mas acredito porque todo mundo acreditava. Tá? Então, tem uma passagem no Kybalion, que é um livro que fala dos princípios egípcios que explicam a vida. Um dos princípios, é o 7º, é o princípio do gênero. Esse princípio do gênero, ele tem um subprincípio, que é o gênero mental, que tem tudo a ver para a gente falar um pouco sobre ele aqui, que ele cabe como uma luva nesse momento. Dentro dessa obra, disse o seguinte, que a nossa mente, como tudo no mundo, ela tem 2 gêneros. Dentro de qualquer ser humano, homem ou mulher, a nossa mente tem 2 gêneros, o feminino e o masculino. O que vem a ser o masculino? É aquela ideia que é colocada dentro da nossa mente, aquele primeiro impulso, aquela primeira ideia. E depois vem a mente feminina, como se fosse um útero, pega essa ideia e vai desenvolvendo, vai alimentando e desenvolvendo. Até que, num determinado momento, essa ideia vira um fato e vem ao mundo e gera uma ação tua. Ou seja, essa mente masculina e feminina é muito interessante. Esse fenômeno do gênero mental é parecido com isso. Eu chego para ela e digo, olha, eu acredito que ela não gosta de você. Não sei, foi uma impressão que me deu, pode ser que eu esteja errada. E vou-me embora, ela não me vê mais. Vou para o Japão, mas eu joguei uma ideia na cabeça dela.
Aí ela começa a germinar essa ideia. E hoje ela passou por mim e não me cumprimentou. E hoje parece que ela evitou de olhar para mim. E hoje ela fez tal coisa. Ela vai desenvolvendo, dando corpo a essa ideia. Daqui a pouco isso gera um fato, ela vai romper com ela. Mas ela não percebe, ela vai achar que isso é uma ideia dela. Ela não lembra que quem insuflou, quem colocou a semente, quem inseminou essa ideia fui eu. E como nós desenvolvemos a ideia, achamos isso é filho meu, e não é. Quantas vezes isso acontece, gente? Quantas vezes? Mais do que a gente imagina. Quando você passa pela rua, num outdoor, quando você liga um rádio, uma TV, quando está no computador, o tempo todo estão sendo jogadas ideias. Algumas delas, sem que a gente perceba, a gente absorve e começa a desenvolver todo um conjunto de argumentos em torno daquilo e não percebe que não são ideias nossas. Ou seja, nós só desenvolvemos a mente feminina, a masculina, alguém jogou a semente na nossa mente. Um pensamento inteiramente nosso é aquele que a ideia que inseminou é tua e o desenvolvimento também é teu. Então a gente poderia parar e perguntar: como foi que começou essa ideia? Quem foi que colocou isso na minha cabeça? Às vezes você localiza o momento em que alguém jogou a semente. Tal coisa, você percebe, não fui eu. Quando nós estamos recebendo sementes e estamos o tempo todo. Ideias equivocadas, tendências coletivas, manipulações para que você compre coisas, para que você acredite em candidatos, para que você faça determinadas coisas, tenha certos hábitos de vida o tempo todo. E você muitas vezes não tem noção de que não são ideias tuas. Se eu perguntar para você o que você acha da vida, eu não me excluo disso. Se eu perguntar para você o que você acha da vida, talvez entre 10 ideias que você fale, umas 7 tenham sido inoculadas por alguém e não sejam suas. É incrível, mas é assim mesmo. Se nós pararmos para olhar com honestidade o nosso plano mental, vamos ver quão poucas ideias são inteiramente minhas, tanto a mente masculina quanto a feminina. E esse é um elemento que a gente tem que observar, para que a gente possa começar a realmente pensar inteiramente a partir de nós mesmos. Aprender a exercitar a arte de pensar e sermos donos das nossas ideias, porque isso é fundamental. Ainda que equivocadas, ainda que precisando ser aperfeiçoadas, mas eu criei essa ideia. Agora vou caminhar com ela, vou fazê-la amadurecer. Mas fui eu que extraí isso da minha experiência de vida. Isso é fundamental.